Ei, som, louvado seja Deus, glória a Deus por mais uma noite de podermos estar na casa do Senhor para adorar, bendizer e glorificar o Deus santo nome, amém? Quero assim desde já convidar a igreja do Senhor a recitar o tema e a divisa em nome de Jesus, que diz: é tempo de colheita, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém? Eu queria que vocês recitassem o tema em nome de Jesus. Amém? Convido a igreja do Senhor agora a abrir a vossa Bíblia no livro de Ruth, louvado seja Deus, capítulo 1, versículo de número 26, louvado seja Deus, desculpe irmãos, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus, amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Senhor da glória, na tua presença, ó Deus, eu me apresento ao Senhor. E mais uma vez, Senhor, estou aqui na tua casa, Deus. E eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer pela tua presença, te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, Senhor, que vieram esta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, eu quero tão somente, meu Senhor, pedir a ti, ó Senhor, que possa, em nome de Jesus, falar por intermédio de mim, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ser, Senhor, o condutor desta hora, ó Deus, desta palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, tira tudo que não te agrada de mim, Senhor. Tira tudo que não te louva, ó Senhor, da minha vida. Tira todo impedimento, tira toda obra contrária que tente, ó Senhor, atrapalhar a tua obra nesta noite. Aí está o teu povo, aí está a tua igreja, aí estão os nossos irmãos, Senhor. Tenho a certeza que vieram com anseio de ouvir a tua voz. Aqui está a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa nos conduzir nesta hora. Assim eu oro com uma certeza, Senhor, de que o Senhor vai continuar a falar ao coração da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, assim eu oro e desde já te agradecemos no nome de Jesus. E louvado seja Deus. O tempo é de colheita. E o texto, o qual acabamos de recitar, capítulo de Ruth, seu capítulo 1 do livro de Ruth, o seu versículo de número 22, vou repetir: assim Noemi voltou, e com ela Ruth a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. É tempo de colheita, e você, ao olhar esse versículo, para entendermos, é necessário voltarmos aos versículos anteriores. Me acompanhe em nome de Jesus. O versículo 1 vai dizer que: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Tem uma grande crise em Belém. A casa do pão está em dificuldade. O povo que era governado por juízes
naquele período, uma grande apostasia. Após a morte de Josué, o povo se declina e Deus levanta os juízes para assim ser o auxílio, ser o orientador do povo. Mas o Senhor levantou 12 juízes, e dentre esses, aqui está, uma crise se instala em Belém, na casa de pão, aonde era para estar a provisão, a alegria, mas chega, porque o povo está em desobediência, o povo está andando contrário àquilo que o Senhor diz, e diz no seu capítulo 17, versículo 21, se eu não me engano, que, deixa eu só relembrar aqui, 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E aqui no capítulo 1 de Ruth, nós vemos uma família que sai do seu país, sai do meio do seu povo, e vai para uma terra estranha, para um país distante, e a terra é Moabe, uma terra aonde, quando você vai olhar por alguns períodos, eles até foram um pouco, como é que eu diria, amigável ao Israel, mas uma boa parte deles se tornaram inimigos. E agora está Elimeleque e a sua família e a sua casa, em meio à fome, em meio à crise, eles decidem sair de Belém e ir para Moabe. E em Moabe, pensando que ali as coisas iam melhorar, porque nós vemos no texto de que o texto vai narrar de que aquela família se instala em Moabe, e logo em seguida, pensando que teriam dias melhores, vem um baque para aquela família. Elimeleque morre de uma enfermidade, e aquela casa agora não tem mais o líder da casa. O líder da casa morre, e está agora sob os cuidados de seus 2 filhos e a sua mãe Noemi. A incumbência de dar continuidade à família. E a Bíblia vai falar de que os seus 2 filhos também morrem. E agora o luto, que já era um por parte do pai, agora os filhos também morrem. Imagine bem, aquela família que saiu de Belém com uma intenção de querer dias melhores, e agora é acometida das mortes do líder de sua casa, do pai, aquele que cuidava, aquele que corria atrás. E agora, como não é diferente, os seus 2 filhos também morrem. Interessante que agora aqui fica Noemi e as suas 2 noras viúvas. E o versículo, me acompanha em nome de Jesus. Os versículos vai dizer aquilo que eu até já falei para vocês. Versículo 5: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. A angústia, se já era terrível, agora fica pior com os seus 2 filhos. Se a dor já era grande com o seu marido, imagine com os seus 2 filhos. Mas no versículo 7, versículo 6, me acompanhe em nome de Jesus, vai dizer que Noemi agora então se levantou, ela com as suas 2 noras, e voltou aos campos de Moabe. E agora no versículo seguinte, na parte B, vai dizer: porquanto na terra de Moabe ouviu, louvado seja Deus, que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aleluia. Aqui em Moabe, agora nos campos de Moabe, louvado seja Deus, está Noemi. A notícia que chegou foi que Deus novamente estava agindo no meio do seu povo.
foi que Deus novamente estava provendo a necessidade do seu povo. E agora, louvado seja Deus, Noemi, ao ouvir aquela mensagem, ela coloca em seu coração: não será das mais fáceis, porque ela saiu com a sua família, e agora para voltar para Belém. Mas ela ouviu que em Belém o avivamento voltou novamente, de que a casa de pão novamente voltou a se alegrar, que a casa de pão voltou novamente a produzir, a prover, e ali o Senhor continuou a abençoar aquele local. E agora aqui vemos Noemi se levantando, dizendo: olha, chegou a notícia de que Deus está agindo lá, e em meio às dores, em meio ao luto, Noemi agora decide voltar. Os versículos seguintes, me acompanhem em nome de Jesus. Versículo 7: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E versículo 10: e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque irei comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tomai minha filha. O desejo de Noemi agora era de que as suas noras ficassem lá. E os versículos seguintes, meus irmãos, vai dizer de que? Versículo 12: tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho uma esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Deteve-o-eis por eles, sem tomar-lhes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E aqui você vê que Noemi, mesmo sabendo de que Deus estava agindo no meio do seu povo, de que Deus estava provendo a necessidade, de que agora em Belém a provisão do Senhor era real, as suas 2 noras, ela pega e mostra para essas 2 noras: olha, mesmo que eu quisesse ter um marido, os meus filhos não cresceriam, eu estou deixando vocês ir embora. Mas eu gosto, aqui tem uma das passagens mais lindas que a Bíblia nos relata. O capítulo, me acompanhe em nome de Jesus. Os versículos seguintes vão dizer, 14: então levantaram a sua voz, se tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Cadê Jesus? Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses, volta tu também para tua cunhada. E os versículos de número 16 vai dizer algo tremendo. Em meio à dor, em meio ao luto, em meio a tudo que Noemi e as suas 2 noras estão passando, esse versículo 16 é tremendo. O versículo 17, vemos a lealdade, a fidelidade do testemunho real de Noemi na vida de suas noras. Louvado seja Deus. E os versículos vai dizer: disse porém Ruth: não insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo: olha, o testemunho seu, aquilo que você no dia a dia plantou no meu coração, aquela semente de fidelidade ao seu Deus,
Eu estou fechada com você, Noemi. Eu estou fechada com você. E o texto vai dizer de que aqui no versículo 17, aonde quer que morreres, eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte de me separar de ti. Vemos Ruth convicta de que agora o melhor lugar de que está é de seguir com Noemi para Belém, para a casa do pão, para aquele novo povo que o Senhor lhe escolhera. Os textos vai dizer de que agora ela está convicta. E os versículos demais vai dizer de que ambas as mulheres seguem fielmente para Belém. Ambas as mulheres, Noemi e Ruth, agora está com a convicção de que Belém é o melhor lugar. E agora, nos versículos seguintes, você vai ver que ainda a alma de Noemi está fragilizada, mesmo com a certeza de que o seu Deus já está agindo no meio do seu povo. O texto vai dizer, versículo 19: pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Toda a cidade. Já tinha alguns anos que elas não estavam mais lá, e elas agora se retornam. E a cidade em peso, olha, está dizendo, certamente olhou, olha, viu Noemi ali, mas cadê os maridos, cadê os filhos? Não, ela está acompanhada de alguém, e essa pessoa é Ruth. E os versículos vai dizer, 20 e 21, porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, com as mãos cheias eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por quê? Pois me chamarei Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e todo o poderoso me tem afligido. E aqui eu quero dar uma parada. Novamente, ao chegar lá, ela agora está com a sua alma ainda ferida, ainda está relembrando do luto, porque não é mole você perder um marido e 2 filhos. Imagine bem, certamente a alma de qualquer um de nós, certamente, mesmo que toda a confiança nossa estivesse no Senhor, certamente a gente se abalaria. E em cima disso, imagine de um luto. E eu quero aqui essa semana, meditando na palavra do Senhor, o Senhor me fez lembrar de algo que às vezes é por tão pouco que eu e você se entristece, é por tão pouco. O ano passado, no meado de agosto, eu fui fazer uma prova, e nessa prova eu estava confiante, estava convicto, coloquei, como eu costumo dizer, alguns amigos na retaguarda, né, para estar intercedendo pela minha vida, e fui fazer essa prova, alegre, feliz, fui com meu pai neste dia, e ao chegar ali, meu irmão, fiz tudo certo, mas por um triste, eu não vigiei, acabei que bati o carro, acabei que perdendo a prova. E aqui está alguém que certamente se entristeceu a alma. Imagine, foi simplesmente uma prova. Eu coloquei toda a minha esperança naquela prova, eu estava alegre, estava feliz. Mas os dias correm, e meu pai foi comigo, e meu pai falou, rapaz, você fez tudo certo, mas você, em vez de sair logo, você já ficou fazendo lá, acabou que eu perdi. Saí traumatizado daquele lugar, saí ferido daquele lugar. Ao chegar em casa, eu encontro as pessoas que eu mais amo nessa terra, a minha mãe, a minha sogra, e entenda-me bem, pegou, e elas chegaram e falou, e aí meu filho, passou? Eu falei,
Não passei. Eu perdi, por deslize meu mesmo, eu perdi a prova. E ela falou: Deus está no controle de tudo. Deus tem um controle de tudo. E aqui é onde eu quero estar. E eu fiquei zangado. E eu falei para as minhas mães, né, a minha mãe e a minha sogra, que eu tenho como mãe também. E eu falei: olha, não coloca Deus nesse negócio não. Deixa Deus no trono. Deixa Deus no céu. Ivo está de prova também ali, que foi outro amigo que estava rente comigo nessa dificuldade. E ele se calou e disse: eu entendo o seu momento, eu entendo o seu processo. E acredite, a minha mãe e a minha sogra ali dizendo: olha, Deus está no comando, Deus está no controle. Eu falei: amém, amém. Deixa Deus lá, eu vou agora me preparar mais para poder passar. E ali, me permita lhe dizer, eu fiquei realmente zangadão. Meses depois, fui fazer novamente uma prova. Agora, me permita lhe dizer, não contei para muitos, contei para Ivo e acho que mais uns 2, que ia refazer a prova. E fui, acordei de manhã, meus irmãos. E você já viu aquele dia de que você acorda com a certeza de que o Deus de Israel já te deu a vitória? Foi aquele dia, aquele amanhecer, estava chovendo, mas quando Deus brada no seu coração e você tem a certeza, eu olhei para fora assim e disse: hoje o milagre vai ser com chuva ou sem chuva, e para a glória de Deus, para a glória do Eterno, eu fiz a prova, passei para a glória do Deus de Israel. Noemi está com sua alma ferida, está ainda com o seu íntimo amargo. E o que é que você vai, quero lhe trazer também nesta hora, essa mesma vitória minha, irmãos. O meu irmão Ivo estava fazendo uma prova, aonde ele tinha tomado 2-0, já em uma seleção, uma prova com a empresa que ele estava fazendo a seleção, já tinha pedido 2 vezes. E após ele foi um daqueles que eu liguei, que eu mandei a mensagem: mano, eu passei, glória a Deus. E a oração de Ivo, dias depois, foi essa. Ele fazendo a prova, e ele falou: estou em seleção, e espero em Deus que dessa vez eu passe. E usou essas palavras: Deus, como o Senhor conduziu o teu servo à vitória, que não seja diferente comigo neste dia. Para a glória do Senhor, meu irmão passou também para a glória de Jesus. O nome do Senhor foi glorificado, e até hoje está ali para a glória do Senhor, empregado e glorificando a Jesus. E o mais importante, fazendo a obra, porque somos os instrumentos do Senhor em cada canto. Cada um aqui tem uma área, cada um aqui tem a responsabilidade de semear, para que no tempo oportuno a colheita venha para a glória do Senhor. Mas o texto a seguir vai dizer que Noemi agora volta com Ruth. Louvado seja Deus. E os versículos seguintes narram a história de que Ruth agora toma uma posição: Noemi, eu quero ir para o campo, eu quero pegar as espigas, eu quero trabalhar. Primeiro passo de Noemi, de Ruth, após voltar, poderia ficar na dela, mas ela aqui tomou uma atitude de mudança. Capítulo 2: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, que nós possamos, em nome de Jesus, ir ao campo. Ela foi, poderia estar parada, poderia estar fragilizada, se lamentando pela perca ainda, mas agora em Belém ela entende que é um novo tempo de Deus, para crescer, e crescer em todas as áreas. Louvado seja Deus.
E não é diferente, irmãos. O texto vai dizer de que Noemi agora fala, Ruth fala com a sua nora, a sua sogra: olha, deixa eu ir ao campo, deixa eu ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Isso é uma das coisas boas que tinha e que a gente tem que preservar. Falamos muito de Davi e Jonatas. Eu vejo em Noemi e Ruth, nora e sogra, pode dar certo, e dá certo a união. Falamos de Davi e de Jonatas, as amizades fiel, mas também vemos essa riqueza na vida de Noemi e Ruth. E Ruth, sempre orientando aquela jovem, vai dizer, e ela disse: vai, minha filha, vai trabalhar, vai buscar essas espigas. Versículo 3: foi, pois, e chegou, apanhava a espiga no campo, após os segadores, e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque, era parente dele. Olha aí, olha Deus agindo, olha a coisa mudando. Versículo 4: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disse-lhes, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? O olhar de Boaz, novamente, e eu entendo também, me permita lhe dizer, de que o olhar de Deus sobre Ruth, agora para e diz, Boaz está dizendo: quem é esta jovem? Eu vejo o olhar de Deus dizendo: dias melhores virão para ela, dias melhores virão, e por intermédio de Boaz, os dias melhores chegou para Ruth. E os versículos seguintes vão dizer que: e respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntar-lhe entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Versículo 8: então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Versículo 9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegaram, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tenham tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiraram. Vemos aqui agora a bondade e o olhar de Boaz para aquela moabita, estrangeira essa que não tinha o direito de pegar, ela pegar só o resto. E os versículos seguintes, Boaz está dizendo: olha, ajuntando aqui, pode pegar. E o Senhor age na vida de Ruth. E Boaz é o caminho, Boaz é a ferramenta. Desculpa, irmãos. Glória a Deus. E os versículos seguintes vai tratar da semeadura de que Noemi, de que Ruth plantou lá atrás, o amor à sua sogra. Lemos de que ela poderia ir para a sua casa, voltar para o seu povo, mas Ruth permaneceu fiel, dizendo: eu sou o homem que você precisa, eu vou com você. Ruth, dá o ombro e vai com ela para agora servir ao seu povo, ao seu Deus.
E isso é contado, testemunhado por Boaz. Nos versículos seguintes, Ruth questiona por que o Senhor está fazendo isso. Uma estrangeira não tem esse direito de estar aqui tendo esse privilégio. Mas o olhar do Senhor estava sobre Ruth. E o Senhor continuou abençoando, continuou a tocar em Boaz. E o texto vai dizer de que ela disse: eu não sou merecedora dessa graça. E os versículos seguintes vai dizer que Boaz, e respondeu Boaz, em versículo 10: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Nem ela mesma entendia, porque a estrangeira não tinha aquele direito. Mas a bondade do Senhor alcançou Ruth, porque a sua fidelidade, a sua sogra, no momento que ela mais precisou. E o nosso Deus é poderoso. Os versículos seguintes vai dizer Boaz, e respondeu, versículo 11, e respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. Deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecesse. Largou tudo e foi buscar o Deus de Israel, seguiu fielmente a sua sogra. No versículo 12: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Ruth agora está debaixo da proteção do Senhor. Essa é a mensagem de Boaz. Versículo 13: e disse ela: achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Versículo 14: sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até onde as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraçais, e deixai cair algum punhado, deixa cair, para ela ter de sobra. E agora que os versículos seguintes, o versículo 20, se lembra de Noemi, que quando chegou na sua cidade natal, qual era o seu pensamento, qual era a sua tese? De que Deus tinha ferido ela em Moabe. Estava amargurada, estava triste, claro, pela perca, e ela colocou no Senhor a culpa. Mas o capítulo 2, versículo 20, vai dizer: então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e é um dentre os nossos remidores. Noemi agora já muda, já entende de que Deus não tinha pesado a mão, de que Deus não tinha sido contrária a ela. E aqui agora Noemi entende de que Deus estava abençoando ela, abençoando sua casa, porque ali surgiu Boaz. Agora é um daqueles remidores, de que assumiria Ruth para casar. E assim agora os versículo 3, capítulo 12: porém agora é muito verdade que eu sou o remidor, eu sou aquele que tem o direito, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Tinha alguém na frente. E os versículos seguintes, capítulo 4, vai dizer que agora aquele remidor, que era por direito ele, diz assim: ó, rapaz, eu até aceito. Mas logo em seguida ele fez um cálculo e entendeu: rapaz, não é melhor não, fica para você.
e Boaz casa com Ruth. E mais uma vez, o Senhor honra aquela mulher que deixou o seu povo, mas que semeou a fidelidade, a honraria àquela mulher que sofreu tanto, que foi a Noemi, mas ela guardou aquela fidelidade. E agora vimos a intervenção do Senhor na vida de Ruth. Ruth agora, aonde passa, é testemunhada, chamam ela de mulher virtuosa, em nome de Jesus, que é onde passamos, possamos, para onde quer que o Senhor nos leve, que nós, em nome de Jesus, como autoridade do nome de Jesus, façamos a diferença, que os nossos, aonde formos, que possamos marcar os lugares, que esses lugares marcados, as vidas se rendam ao Senhor, e que como Ruth, seja um testemunho vivo, nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor. Novamente eu reforço, Ruth casa, e os versículos seguintes, o capítulo 14, quando ela chegou, no capítulo 1, versículo 20 e 21, como ainda estava amargurada, aquele povo fez um questionamento, ali é Noemi, Noemi entende que Deus não tinha pesado a mão sobre ela. Noemi, no capítulo 2, versículo 20, entende que Deus estava com ela, mesmo no momento de dor, mesmo em um lugar estranho. E os capítulo 4, versículo 14 agora, eu amo esse Deus, porque é o Deus de honra, é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O versículo, capítulo 4, versículo 14 vai dizer que agora, versículo 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe concedeu e teve um filho. Versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor. Mais uma vez, louvado seja Deus, reconhecendo a soberania do Eterno, e a mudança do cativeiro, mudança do quadro, a mudança da crise. Por quê? Se voltou novamente para onde ela nunca deveria ter saído, de Belém. No capítulo 14 vai dizer: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, e não seja o nome afamado em Israel. Louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus. Só estamos iniciando o mês, é tempo de colheita, e eu até esqueci, irmã Alessandra, na sua colocação, ontem no PG, eu até comentei sobre isso, que o nosso povo, para a glória de Jesus, está se animando, o nosso povo está se fortalecendo, está voltando novamente com vigor, e fiquei muito feliz ali ontem no PG, e é notório, de que Deus está novamente animando o seu povo, fortalecendo a sua igreja, fazendo com que nós continuemos a semear, a levar a palavra do Senhor para aqueles necessitados, porque no momento oportuno vamos colher os frutos para a glória de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar, agradecendo ao Eterno por mais uma noite. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, na tua presença, ó Senhor, eu quero tão somente, meu Deus, te agradecer, te glorificar, meu Deus, por mais uma noite, ó Senhor, noite maravilhosa, ó Deus. Como é bom estar na tua presença, como é bom, Senhor, estar na tua casa, como é bom, Senhor, estar no meio dos nossos irmãos, como é bom sentir a tua graça, meu Senhor. Ó Espírito Santo, ó Deus de Israel, eu quero estender, meu Senhor, oração para o teu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor continue, Senhor, em nome de Jesus, abençoando a tua igreja, fortalecendo, animando, e onde quer que possamos passar, Senhor, possamos fazer a diferença, onde nós vamos, Senhor, que nós sejamos, Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, ó Deus, instrumento do Senhor, para que haja mudança, que haja
mudança na vida das pessoas. Ainda eu quero orar, meu Senhor, em nome de Jesus, pelas vidas que nos estão acompanhando, que está nos acompanhando, ó Senhor, por intermédio dessa live. Abençoa todos eles, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que haja milagre, Senhor, que haja cura, ó Deus, que haja provisão na vida dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, eu quero abençoar a tua igreja, abençoar com a provisão, abençoar, Senhor, com a saúde, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa também o pastor Pereira, toda a sua liderança, os pastores, meu Senhor, da tua casa, ó Deus de Israel, abençoa o nosso povo. Eu quero ainda estender essa oração para aqueles que estão em fora, Senhor, que talvez não, como Ruth, estão aí fora, servindo a outros deuses, mas que o Senhor coloque em nome de Jesus, ó Deus, uma Noemi de Jesus, ó Deus, para ser o instrumento do Senhor, para trazer para a tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, colocar na vida desse teu servo, Senhor, vigor, força, para pegar aqueles que estão aí fora, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu tão somente, meu Senhor, te agradeço por tão grande bondade e misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro assim ao Senhor, te agradecendo. Abençoa os levitas, Senhor, Samuel, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo Samuel, Senhor. Continua abençoando em nome de Jesus. Continua provendo a necessidade do teu filho. Ali está o irmão Maurício com a sua, ó Deus, esposa, nossa irmã Maiara, Senhor. O pessoal, ó Deus, que faz as lives, que o Senhor possa continuar abençoando no nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Eu quero tão somente te agradecer. E desde já, Senhor, ó Deus, só é o início, meu Deus, de um mês de muita colheita, de muitas palavras, Senhor, revelada pelo Senhor, muitos instrumentos que passarão aqui, Senhor, e que serão instrumento do Senhor, ó Deus, para a edificação da tua igreja, para que as vidas se rendam ao Senhor. Toma o aniversário da tua casa, o aniversário da tua igreja, toma os preletores, Senhor, no nome de Jesus. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, desde já, abençoa com unção, autoridade, Deus, e toda a capacidade, Senhor, do céu, em nome de Jesus. Assim eu oro te agradecendo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Após a oração silenciosa, os irmãos estão despedidos para ir para as suas casas, em nome de Jesus.